Olá, então vamos ver neste vídeo como é que, ajudando pessoas a atingirem os seus objetivos, dessa forma nós atingimos também os nossos objetivos. Como disse no vídeo anterior, para mim isto foi uma descoberta muito grande. Eu, da minha vida de empresário, sempre me disseram, eu sempre vi na prática ao contrário, eu para ganhar dinheiro alguém tem que ficar sem ele. E portanto a luta pelo dinheiro no mundo dos negócios tradicionais e no mundo empresarial é muito grande, toda a gente atrás do mesmo. E com este modelo de negócios eu entendi que isto é um bocadinho ao contrário. Ou seja, para eu ganhar muito dinheiro eu tenho que ajudar muitas pessoas. E eu costumo um bocadinho a entender, eu fiquei espantado, porque vem de acordo com a minha ética, com o meu modo de encarar a vida, e fiquei espantado por ver que realmente podia funcionar. E na prática realmente funciona. Então, não é uma questão de sermos muito bonzinhos ou sermos os bons samaritanos. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Estamos a falar de negócio. Claro, exatamente. Mas o princípio é muito interessante, ou seja, há pessoas que, como tu falaste, que a ideia é tem que explorar. Quantos mais eu explorar, mais dinheiro eu ganho. Mais dinheiro eu ganho. Normalmente depois sai-lhe o tiro pela culatra, não é? Porque é um modelo exato. E há uma lei, não sei se as pessoas acreditam nisso ou não, cada um acredita nas coisas que quiser, mas existe, eu acredito nisso, uma lei universal que aquilo que tu des ao universo recebes em dobro. E portanto tens de ter cuidado com aquilo que tu dás, porque vai receber em dobro, não é? Se deres coisas boas. É interessante. É interessante ver isso a funcionar na prática, não é? Isto não é teorias, portanto, quem funcionar assim pode. Então, mas o que acontece? Em termos estritos de negócios, e a questão de ajudarmos outras pessoas foi outro dos princípios básicos que eu mudei na minha forma de modelo de negócio foi, ao atuar no mundo dos negócios, perceber as sinergias que se podem criar quando existe uma relação de ganho-ganho entre uma ou duas pessoas ou mais a interligarem-se entre elas. Então, se tu tens um modelo de negócios em que tu consegues fazer uma interligação em que toda a gente ganha, existe um ganho-ganho, a sinergia 1 mais 1 não são 2, porque a sinergia realmente faz uma coisa incrível, e isso potencia o nosso negócio de uma forma impressionante. Desculpa de interromper, isto é o que nós estamos a dizer. Eu acredito que você compreende e que acha que isto é muito bom. Penso que a maior parte das pessoas pensam assim também, que é muito bom nós trabalharmos em conjunto, em colaboração, em vez de ser em concorrência, em competição. Penso que toda a gente pensa nisso. A questão é que nós realmente descobrimos uma forma interessante de pôr isto em prática. Não fomos nós que a descobrimos, nós temos estado nós já somos os inventores, simplesmente estamos atentos ao mercado e temos estado a investigar há muito tempo e realmente pusemos-la em prática e as coisas, há muito tempo nós praticamos isso realmente funcionam. Penso que agora a pessoa que nos está a ver está a perguntar, está bem, até agora isto é tudo um bocado de teoria, não é? Então, quando é que vem a prática? Claro. Quando é que a gente começa realmente a aprender na prática, tintim por tintim, como é que a coisa funciona? Mais para a frente vamos ver um bocadinho disso. Nós estamos só a criar os princípios básicos. Exatamente, a dar a formação e a informação mínima para você poder entender como é que, qual é o nosso paradigma, quais são as regras do jogo. Depois, nos vídeos a seguir, então vamos explicar na prática quais são os mecanismos, quais são as ferramentas para podermos pôr este paradigma, estas regras em prática. Porque esta parte que pode parecer assim mais teoria é muito importante, porque se nós continuarmos, porque é assim, as pessoas hoje têm problemas novos, têm desafios novos e querem resolvê-los com soluções antigas, e nós só mudamos se mudarmos a nossa forma de estar e de pensar. Então estes princípios não quer dizer que as pessoas o sigam ou não, isso cada um segue, não é? Isto aqui não é nenhuma doutrina, não é? Mas foram essa mudança de forma de estar e de pensar, foi o ler informação, foi estar associado com outro tipo de pessoas que pensam de maneira diferente, e ver às vezes um problema visto do outro ângulo é uma coisa completamente diferente, percebes? E por isso é que é muito importante nós fazermos questão de assentar estes princípios básicos, porque tudo assenta nestes princípios básicos, ok? Uma coisa importante em relação a isso, que são os mentores. Ou seja, nenhum de nós nasce ensinado, todos precisamos de um modelo a quem seguir. Eu tenho os meus mentores, o Silvio tem os mentores dele. Deixa-me só falar um bocadinho mais e reforçar a questão da ideia do trabalho, o nosso trabalho, ajudarmos outras pessoas. Okay. Então
Então o que acontece? Isso, na teoria, como tu falaste, é muito bonito, mas depois na prática como aplicar? Então o que acontece? É só o princípio, porque depois existem muitos modelos de negócios hoje que funcionam, que nós basicamente vamos falar de hoje na internet, modelos de afiliados, marketing multinível, que muitas pessoas já ouviram o conceito, outras têm ideias completamente erradas, outras até têm já experimentado, etc. Mas vamos desmistificar isso tudo. Portanto, o que acontece é que existem modelos reais que funcionam há muitos anos e cada vez funcionam mais, e na prática nós podemos aplicar estes princípios, ou seja, não é uma coisa que seja teoria, ok, teoria, mas agora como é que eu vou fazer, percebes? E portanto nós temos modelos que vamos ensinar que se apliquem a esses princípios, ok? Pronto. Então, como tu estavas a falar e deste o mote da questão do mentor, o problema muitas vezes é que nós sabemos isso, ou lemos nos livros, mas depois não conhecemos ninguém a quem nós nos possamos guiar, não é? E, falando por exemplo em internet marketing, em Portugal o internet marketing é quase, está está dentro do ovo ainda não nasceu, né? Está na pré-história. Brasil, felizmente não, os nossos irmãos brasileiros estão um bocadinho mais adiantados do que nós, mas realmente estamos no início do início. Então, os pioneiros, seja em que atividade for, têm o trabalho mais difícil, muitas vezes de mudar mentalidades ou de esperar que as mentalidades mudem, de fazer esse esforço, de criar ferramentas que não existam. Esses pioneiros têm sempre o trabalho mais difícil, mas aqueles que sobrevivem, aqueles que têm a visão um bocado lá mais à frente, conseguem ganhar posições realmente muito grandes. Então, se toda a gente fala de crise, eu digo que não há momentos tão incríveis, tão espetaculares, de tantas oportunidades como agora, não é? Então o que acontece? E os mentores é uma coisa que não temos que seguir cegamente ninguém. Aquilo que nós temos que procurar são pessoas que têm aquilo que nós queremos. Porque um dos grandes raciocínios que nós temos de fazer para nós percebermos onde é que vamos estar daqui a 5 anos, é relativamente simples. Basta olhar para as pessoas que fazem a mesma coisa que nós fazemos durante 5 anos. Podemos olhar para as pessoas que têm mais sucesso dentro da área que nós estamos e com mais 5 anos de atividade do que nós, e basicamente nós vamos ter o que aquelas pessoas vão ter daqui a 5 anos, mais coisa, menos coisa. Então às vezes nós seguimos as pessoas erradas, não é? Queremos coisas diferentes, mas seguimos as pessoas erradas. É muito comum e nada contra as opiniões, obviamente, todos nós temos opiniões e temos ouvido toda a gente. E nós não somos donos da verdade absoluta, nem queremos ter. Devemos ouvir todas as opiniões, pois cada pessoa é responsável pelas decisões que toma. Mas não deixa de ser interessante, faz parte também da minha experiência. Por exemplo, uma pessoa surgir uma oportunidade de um negócio, por exemplo, e depois vai pedir a opinião ao tio que está desempregado e que vive da segurança social. E esse tio, então diz-lhe, não faças isto ou não faças aquilo, porque isto ou aquilo. Então uma pessoa que provou não saber nada sobre o assunto, pela prática, não tenho nada contra os tios, eu também sou tio. Nem pessoas estejam desempregadas. Obviamente nada disso. É só para dizer que nós temos que procurar, como mentores, como nossos guias, pessoas que mostraram-nos resultados que realmente têm ou fizeram aquilo que nós queremos fazer. Claro. Portanto, falando do tio, o tio pode ser a melhor pessoa do mundo. Virando escalha assim não sai uma moeda, não é? Mas pode ser a melhor pessoa do mundo. Claro, e como pessoa tem um valor imenso, como todos temos. E pode até ser o nosso mentor, por exemplo, educar os nossos filhos, ser uma pessoa, um modelo a seguir. Do ponto de vista, por exemplo, da humanidade, de ser uma boa pessoa, de ter um bom coração, de ser compreensivo, por exemplo, pode ser um modelo de vida para muitas pessoas. Com certeza. Portanto, nós só temos que procurar modelos, ou seja, esses mentores, que estejam nas áreas, com sucesso nas áreas que nós queremos atingir. Ou seja, aquilo que nós temos de fazer é um pouco desenhar aquilo que nós queremos da nossa vida, nos vários patamares, e depois procurar pessoas, estar atentos, ler, informar-se, estar atentos e perceber quais são aquelas pessoas que querem ou que já conseguiram atingir na prática, não com teorias, um determinado patamar num determinado setor da nossa vida e estudá-las, usar a tecnologia do óbvio, que foi aquilo que levou os japoneses há décadas atrás a atingir o patamar que eles verem, identificarem o melhor, normalmente é os americanos, né? Estudar o melhor, copiá-lo e trabalhar daí para a frente. Exatamente, o 10 do melhor passou a ser um deles e a partir dali, depois de copiar, suplantá-lo. E portanto, os mentores, hoje o que é o teu mentor numa determinada área, pode daqui a 1 ano ou 2 já não ser, já passar para o próximo patamar, mas é muito importante nós termos essas pessoas para seguir. Vamos então ver no próximo vídeo como é que com o nosso trabalho nós podemos ter enormes condições para ter sucesso se escolhermos o veículo certo.
Então até lá.